Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 19 de fevereiro de 2025, quarta-feira. Eu estava com o coração aqui meio apertado, porque eu tinha acabado de ler uma notícia bastante difícil. Na Nova Zelândia, na ilha, se eu não me engano, ou na Tasmânia, bom, por ali, Nova Zelândia, Tasmânia, a minha geografia é realmente uma lástima, agradeço aí, né, a ditadura militar que fez um esforço extraordinário para que os nossos cursos de humanidades fossem devidamente esvaziados, certo? Certo, mas tudo bem. Mas eu estou tentando compensar, o Radinho é uma prova disso, todo santo dia eu estou aqui testemunhando os meus esforços para conseguir vencer as deficiências na minha educação em tempos um pouco ásperos, em tempos um pouco bicudos. Mas, pois bem, na Tasmânia, eu acho que é isso, 90, aproximadamente 90, é engraçado porque chama falsa orca, ok? Orca, você já viu, baleia assassina, não é? Orca é um mamífero, não é um peixe, certo, certo, mas não são 90 orcas de que eu vou falar aqui, não. Na verdade, são 90 golfinhos que parecem orcas. Então, são essas falsas orcas. São 90 golfinhos enormes que pesam 1,5 toneladas. É um bicho muito grande. Essas 90 criaturas, elas todas foram encalhar numa praia, uma praia de dificílimo acesso, né? Você consegue chegar lá no máximo com um veículo pequeno 4x4, o lugar é realmente muito difícil. Elas todas encalharam e estão morrendo. E tem lá voluntários fazendo o diabo, fazendo qualquer, né, todo o esforço possível e imaginável para conseguir arrastar os golfinhos de volta para a água, né? Mas o que acontece é que mesmo quando eles conseguem arrastar uma dessas criaturas gigantes ali para a água, acontece que a água naquela praia ali, você tem que arrastar para muito longe, porque senão o que acaba acontecendo, se você solta na água, eles acabam sendo lançados na areia de novo e começa um processo de agonia. Então eles estão tomando uma decisão estupidamente difícil, né, dolorosa, me cortou o coração, que é a eutanásia. Eles estão abatendo essas criaturas que estão olhando nos olhos em desespero, porque afinal são mamíferos como nós, mamíferos que têm linguagem, mamíferos que têm cultura, são famílias inteiras, são bebês, e essas criaturas maravilhosas, esplêndidas, 90 criaturas que por algum fenômeno qualquer foram parar nessa praia. Essa praia parece uma armadilha para essas criaturas. Às vezes basta como eles são criaturas sociais, basta que um deles se desoriente, os outros vão atrás, e quando a gente vai ver, todos estão ali encalhados, morrendo. Essa notícia me cortou o coração. Eu me coloquei ali, né, na posição de quem está tentando salvar aquelas, correndo contra o relógio, né, correndo contra o tempo, correndo contra a física, correndo contra a morte, tentando salvar essas criaturas e tendo que realmente jogar a toalha, né, e dizer, lamento, mas acho que a coisa mais humana, né, é justamente acabar com esse sofrimento. Então é isso que está acontecendo, isso me cortou o coração, mas imediatamente eu pensei, que coisa curiosa, por que algumas coisas mexem com a gente e outras nem tanto, né? Por que algumas dessas notícias, ainda mais com criaturas que em princípio talvez sejam fofas, né? Cachorrinhos, golfinhos, panda, né? A gente sente esse aperto no coração e em outras situações a gente normaliza. Então talvez seja por isso que eu continuo sistematicamente aqui todo santo dia retweetando ou re-blue skyzando, eu não tenho um verbo ainda para o blue sky, certo? Né? Blue skyzando aqui o relato que o Memorial de Auschwitz faz todo santo dia. Porque hoje sei lá, quando? 1942, sei lá, há 80 e poucos anos atrás, meu pai estava vivo já, né? O que acontece é que era um dia como qualquer outro, né? Chegou mais um trem com 1.000, 2.000 pessoas em petição de miséria, crianças, mulheres, idosos, perdão, limpando um pouco a garganta aqui, chegou mais um trem com milhares de pessoas numa situação desesperadora e, como todo santo dia,
Talvez 900, talvez 800 dessas pessoas foram mortas imediatamente numa câmara de gás construída especificamente para esse fim, né, por engenheiros muito competentes, engenheiros que fizeram os trilhos do trem, fizeram os veículos do trem, né, os vagões do trem, fizeram a câmara de gás, fizeram o crematório, um processo sim, muito eficiente, né, engenharia impecável, todo santo dia, era rotina para todo mundo ali, né? Chegam 900 pessoas que tinham vidas, que tinham sonhos, que tinham famílias, mais ou menos como esses golfinhos, né? Crianças de colo, crianças pequenas, mulheres idosas, gente saudável, gente doente, chegavam e eram abatidas friamente, sem nenhum tipo, isso não é eutanásia, é assassinato, né? E isso perfeitamente aceitável, perfeitamente normal, né, para um país que estava completamente embriagado com um sonho maluco. Completamente normal. Vale a pena lembrar aqui um conceito introduzido pela Hannah Arendt, uma pensadora extraordinária, que é a banalidade do mal. Né? Virou um emprego, virou uma função. Né? O cara é um funcionário público cujo bônus, ou seja, o que for, cuja meta, cujo KPI, cujo OKR, etc., envolve simplesmente matar friamente pessoas que poderiam estar vivas até hoje, mas infelizmente foram simplesmente ceifadas, e pessoas que não é que eram diabólicas, perversas, que nasceram de outras encarnações, não, pessoas completamente, até então, bastante normais, eram, sei lá, fala aí, o cara era um padeiro, o cara era antes um encanador, era um motorista de ônibus, e de uma hora para outra ele vira uma engrenagem numa máquina de morte. Né? Então é muito curioso que talvez se eu mostrasse para esses caras o que essa história dos golfinhos sendo, eles talvez fossem chorar, não é? Eles fossem chorar porque imagina criaturas tão inocentes, não é mesmo? O que aliás me faz lembrar, desculpa, isso realmente não vai jamais ajudar a minha popularidade, mas eu tenho muita dificuldade em entender quem tem mais amor por cães ou por gatos do que por outras pessoas. E é engraçado que a pessoa bate no peito dizendo sim, eu amo mais os animais porque eles são mais inocentes. Não são todos os animais, né? São cãezinhos, vai ser o tigre, não vai ser o corvo, não vai ser o rato, né? Não vai ser o bife que ele come, não vai ser o peixe que ele come. Não, são esses puxa-sacos que a gente acabou ensinando a nos adorar acima de todas as coisas. O que, aliás, é uma coisa que me remete ao primeiro mandamento. Eu nunca entendi como é que pode haver alguma religião cujo primeiro mandamento é ame-me, acima de todas as coisas. Por quê? Alguém me explica, né, por que que esse é o primeiro mandamento? Por que o primeiro mandamento não é a vida humana é sagrada? Né? Por que, né, o primeiro mandamento não é sejamos amigos? Não é por quê? Porque, não sei, alguém me explica, isso vai naquela longa lista de coisas que me intrigam, né? Por que a gente precisa rezar se as divindades são oniscientes? Por que a gente acha que a gente vai conseguir alterar o rumo das coisas, se afinal tudo já está predeterminado por uma criatura que sabe o presente, o passado e o futuro? Bom, deixa para lá. Mas a questão é que eu me peguei, né, vítima dessa mesma armadilha. Né? Eu estava completamente emocionado e tomado por empatia, por dó, por compaixão, por criaturas que são próximas, né, golfinhos, e eu, por sorte ali, eu consegui fazer essa analogia, não é? Que com que facilidade a nossa espécie consegue ser sacana com a própria espécie. E eu acho que isso faz mais sentido depois que ontem mesmo estava comentando com vocês, que o governo Trump colocou diretrizes para que pesquisa científica fosse cancelada, para que trabalhos, né, imagina, bases de dados de ciência fossem apagados. Quais são os critérios? Olha, você não pode falar em diversidade, você não pode falar em questão feminina, você não pode falar em justiça social, você não pode falar em inclusão, né? Isso parece nazismo, não parece? Parece bastante, parece deportar pessoas, milhões de pessoas, tentar fazer com que pessoas em Gaza simplesmente desapareçam para fazer um balneário. Isso para mim o eco, mas o que é pior não é só um Trump, o que é pior é que pessoas numa estrutura governamental estão obedecendo essas ordens. Elas estão efetivamente não só deportando, batendo, espancando, né, imigrantes, mas também estão ali censurando e deletando sites e cancelando pesquisas.
basta uma ordem superior, né? Basta alguém inventar alguma desculpa, basta alguém inventar alguma narrativa, né? E aí a coisa se complica quando hoje de manhã, né, eu vejo ali duas coisas bastante preocupantes. Uma delas é uma ordem executiva em que o presidente dos Estados Unidos chega a uma profunda conclusão, perdão, limpando um pouco a garganta aqui, é a consequência do ar-condicionado nesse tempo de louco, a conclusão que ele chegou é que quem tem a última palavra sobre o que é lei é o presidente. Então acabou a separação de poderes, acabou o judiciário, acabou o legislativo, então a gente tem o Estado sou eu, um rei sol, um sol laranja, né, por acaso, né, ele tem a última palavra sobre o que é a lei. Isso porque 1 ou 2 dias atrás, a coisa aqui é uma escala muito acelerada, cada dia a piora é simplesmente enlouquecedora, né? Esse cara vai dizer que quando você está salvando um país, nada pode ser superior a isso, né? Você não está violando a lei se você está salvando um país. Então basta ele inventar algum discurso messiânico, algum discurso de salvação da pátria, para que ele possa fazer o que ele bem entender, porque não tem nada superior a duas coisas, a essa mentira, né, e também aos caprichos dessa pessoa completamente desequilibrada, que infelizmente conta com o apoio de toda uma estrutura cúmplice. Por uma coincidência que não deve ser coincidência, hoje o pessoal do The Rest is History colocou ali um trechinho, eu vou compartilhar com vocês, como sempre, na descrição do episódio, na descrição do radinhodepilha.com, que tem busca, todos os 1000 e tantos episódios estão lá, vocês sabem disso. Também tem um canal no Telegram, também tem um canal no WhatsApp, né, os links estão todos aí, não é? Esse episódio é muito curtinho, é um videozinho de 1 minuto e pouco, em que o Dominic Sandbrook, ele conta como que a Alemanha justificava o que ela fez na Primeira Guerra. Veja, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra, perdeu e foi punida exemplarmente, por isso não se conformou e começou a Segunda, certo? Mas aí a justificativa que a Alemanha dava para a Primeira Guerra é que nós fomos forçados, nós não queríamos, nós invadimos a Bélgica, acho que a Polônia também, sei lá o que mais que eles invadiram, não, Luxemburgo. Eles invadiram Bélgica e Luxemburgo, simplesmente eu sei que era contra a lei, mas o que é a lei diante da salvação de uma nação? Né? Se não fosse isso, a nossa nação estaria ameaçada, era uma questão de vida ou morte para a nossa nação. Era mesmo. Né, quando você vê esse pessoal da extrema-direita dizendo nós vamos ser substituídos por uma, sei lá o quê, por culturas inferiores, vão mesmo. A gente comentou, acho que ontem, né, do papel do Facebook nos massacres em Myanmar, né, quando de repente surgem ali uma série de fake news dizendo nossa, a cultura de Myanmar, a cultura budista, está sendo substituída pela cultura muçulmana. A cultura em Myanmar é 90% budista, né? E o pessoal fazendo barulho na comunidade muçulmana era uma minoria da minoria. Então são fantasmas, são fantasmagorias, são simulacros, são mentiras, são delírios, né? E aí, em nome desses delírios, basta você repetir isso inúmeras vezes. Eu vou até dar o link de novo para um vídeo espetacular do Veritasium, que é um canal muito bacana, mostrando justamente isso. A gente se vê alguma mentira repetida inúmeras vezes. Eu sei que você vai lembrar do Goebbels, né, do ministro da propaganda hitlerista, que ele falava que uma mentira 1000 vezes é uma verdade. Pois bem, é verdade, é assim que a gente funciona. Infelizmente, é assim que a gente funciona e o mal sabe disso muito bem. Certo? Certo. Não, errado, profundamente errado. Não é? Então, o que a gente está vivenciando hoje, né, quando você tem um repeteco completo da história, você entende talvez por que a ditadura militar, como eu falei no começo, a primeira coisa que ela vai sabotar é justamente o ensino da história. A primeira coisa que ela vai sabotar é justamente o ensino de humanidades. Ela vai querer formar um bando de tecnocratas. E, aliás, vou fazer um comentário aqui, uma coisa muito comum, absolutamente comum, que eu já estou acostumadíssimo, cada vez que eu vejo acontecer de novo, eu suspiro e falo, lá vou eu de novo, né, que são é o ônus de você ficar mais velho, uma certa sensação de repeteco, né, quando de repente alguém, normalmente alguém da área de exatas, se encanta com alguma tecnologia X, vai achar que aquilo é absolutamente maravilhoso, mas infelizmente aquilo não deu certo por N razões que são mesquinhas. Então pode ser, sei lá, blockchain, pode ser Bitcoin, pode ser energia nuclear, tanto faz.
E aí eu tenho que, infelizmente, abrir um pouco da minha vida pessoal e falar, olha, é o seguinte, eu já fui de exatas, e normalmente quem é de exatas, né, quem é um tecnocrata de preferência, né, que não teve nenhuma formação em humanas, ele acha que ele é o rei da cocada preta porque ele entende as leis de Maxwell, porque ele entende cálculo 1, 2, 3, 4 e 5, porque ele passou em termodinâmica, porque ele sabe o que é as séries de Fourier ou a transformação de Laplace. O cara acha que ele está literalmente na estratosfera do desenvolvimento humano, ele está super acima de todo o resto da humanidade, porque as outras disciplinas são baba. Eu sei porque eu vi isso acontecer. Eu fiz parte dessa ilusão coletiva, né, de você achar que como engenheiro, ou programador, ou matemático, ou físico, você realmente tem a chave do universo e coitados dos outros só atrapalham, não é? Mas aí o que acontece, eu larguei tudo isso, deixei a engenharia, larguei, faltava uns 6 meses, sei lá, eu larguei essa história toda e fui fazer comunicação na ECA, do que eu tenho muito orgulho, né, tanto da decisão quanto da ECA, e aí você percebe que as questões humanas são infinitamente mais complexas, mais interessantes, mais apaixonantes, mais decisivas do que equações diferenciais, do que cálculo tensorial, certo? Certo. Então essa embriaguez de algumas disciplinas, pode ser medicina também, sei lá, quando de repente o cara acha que, né, ele está nos píncaros da glória, do domínio do conhecimento humano, né, e o resto, infelizmente, só tem que lidar ali com disciplinas que são baba, o jargão que a gente usava naquele momento era baba, direito é baba, comunicação é baba, propaganda é baba, tudo baba, né, difícil mesmo é você calcular uma estrutura hiperresistente usando algum... Bom, pois bem, não. Inclusive, eu hoje de manhã, né, recomendei ao rapaz que tinha citado os N fatores que atrapalham, eu falei, meu caro, por favor, dê uma olhada nesses N fatores. Deve ser impacto ambiental, deve ser impacto social, né? Devem ser questões históricas, devem ser injustiças, deve ser o sofrimento humano, não é? Deve ser o futuro das próximas gerações. Então, isso tudo que você está considerando aí que são, sei lá, ruído, que são pequenos obstáculos ou que são grandes obstáculos, na verdade não são obstáculos, são as coisas mais importantes. São aquelas coisas que justamente um Elon Musk da vida quer ignorar, né, que um Trump da vida quer passar por cima, né? Então fica aqui a minha defesa, né, justamente dessas N coisas, essas N coisas que a gente acha que na verdade poluem ou contaminam a pureza, a beleza de uma questão eminentemente técnica, certo? Eminentemente técnico é você construir um perfeito sistema de gaseificação e asfixia de pessoas inocentes. Isso é perfeitamente técnico. Você pode estudar as plantas, ver qual é a composição do gás ciclone B, né, como ele afeta. Pois bem, então desculpa, isso é um pequeno desabafo, porque eu lido com esse tipo de embriaguez e cegueira há muito tempo. E eu venho falando aqui sozinho, não faz o menor sucesso. Vocês sabem disso, somos todos raríssimos, temos 12 super raríssimos, então parece, por favor, vocês não são apóstolos, né? Pelo amor de Deus, 12 é uma coincidência muito curiosa nessa história toda. Mas vamos lá, tem outras questões que são interessantes aqui, vamos falar de ciência enquanto a gente pode, né? Vamos falar da verdadeira beleza e riqueza do universo enquanto a gente pode, né? Para mim, o universo, e aí eu vou reiterar aqui, eu sei que muitas pessoas aqui têm suas próprias crenças, mas é perfeitamente possível você não ter crença nenhuma e continuar achando a vida linda, mais linda ainda, ela faz mais sentido, porque aí você não vai, por que fizeram isso comigo, por que isso aconteceu se eu sou tão bonzinho, por que as baleias, coitadas, encalharam, será feriado no céu, será o cara estava no Instagram, se distraiu. Então a hora que você subtrai essa camada imaginária, eu juro que as coisas fazem mais sentido, são mais serenas, não é? E você, inclusive, tem mais razões ainda para ser mais generoso, né? Para amar ainda mais, não só o próximo, não próximo, sei lá quem, o semelhante ou dissemelhante, mas simplesmente tudo, porque só a ciência mostra o quanto tudo está conectado e o quanto essa vida é efetivamente um milagre nesse planeta, né? Pode estar acontecendo em outros aí, porque esses milagres, dadas as condições, eles vão se repetir, porque física é física e química é química, não tem o que fazer, não é? Mas vamos falar de coisas miraculosas, né? Já que eu falei aqui de golfinhos, vamos falar de água. Eu vou tentar resgatar aqui uma ilustração que eu vi outro dia,
que era assim, imagina que você pega o nosso planeta, que a gente ontem conseguiu comprovar o que a gente sabe há 2.300 anos que a Terra é redonda, certo? Nosso planeta que é uma esfera, certo? Certo? Ok? Então, imagina que você pega essa esfera, que é o nosso planeta, você tira toda a água e faz lá a água virar uma bolinha também, faz uma bolinha com toda a água. Não satisfeito, você pega toda a atmosfera e também faz uma bolotinha só com a atmosfera. Né? Não espreme, eu sei que a atmosfera você consegue espremer, mas vamos imaginar que você tenha feito uma bolotinha na mesma pressão do nível do mar, tá bom? Então imagina que a Terra é uma bola de basquete. Né? Não que eu seja um grande especialista em dimensões esportivas, né? Eu não consigo, bola para mim é um desafio completamente perturbador, mas imagina uma bola de basquete, eu acho que eu já peguei na mão umas 2 vezes isso, né? Imagina esse tamanho, então essa é a Terra sem água, sem nada, certo? Então você está segurando a Terra, se a Terra tem o tamanho de uma bola de basquete, imagina, a gente é um planeta coberto de água, certo? 3/4 da superfície, 2 terços, 3/4 do seu corpo também são água. Agora imagina, ok, você fez uma bola com a Terra. De que tamanho é uma bola com a água? É do tamanho de uma jabuticaba. Então, se você pegar uma bola de basquete, toda a água do planeta é mais ou menos ali uma jabuticaba, talvez uma pequena cereja. A cereja é mais bonito ainda, parece propaganda de motel. Uma cereja. Então, a cereja é toda a água do planeta, é uma cereja. Agora, toda a atmosfera é mais ou menos o quê? Um limão pequeno. Certo? Ou talvez uma bola de golfe. Caso você nunca tenha pegado uma bola de golfe, não é uma bola de tênis, é menor. Mas, ou seja, toda a água do planeta não é tanta coisa assim. Mas o que é mais interessante é que essa água é a mesma água há 4 bilhões e poucos de anos. Nós estamos o tempo inteiro reciclando a mesma água há 4 bilhões e tanto de anos, desde o começo. Assim que esse planeta se formou, misteriosamente, alguns milhões de anos depois, apareceu água. Como assim? O planeta era quente pra caramba, de onde saiu essa água? Então havia inúmeras hipóteses para isso. Vou repetir, é a mesma água sempre. Ah, não, mas a água pode ser porque você queimou um carboidrato e saiu CO2 e água. Tá, mas essa água que está do carboidrato, antes era a mesma água que lá de trás, que de repente alguma planta conseguiu fazer, transformar em açúcar. Então, é a mesma água que a gente está, você é feito da mesma água que, sei lá, de repente você pode ter água no seu corpo que era do Júlio César, espero que não, de repente alguém mais bacana, Heráclito, quem sabe, né? A água que está no oceano é a mesma água há 4 bilhões de anos. A questão é de onde ela veio. Né? Então a hipótese mais comum é que no começo desse planeta aqui, do sistema solar, o sistema solar nasce mais ou menos há uns 5, 4 bilhões de anos, o que acontece é que, sei lá, corpos celestes, meteoros cheios de gelo, eles bombardearam a Terra e tibum, né? É um começo meio dramático, vamos imaginar assim, é uma pancadaria de água. Ok, essa seria uma hipótese e que também é confirmada. Como é que você vai saber se isso é verdade ou não? Né? Os átomos não são absolutamente sempre iguais, né? Você tem, quando você fala de carbono, você pode ter carbono que de repente tem um nêutron a mais, um nêutron, continua sendo carbono, mas tem um nêutron a mais, um nêutron a menos, então, sei lá, né? Quando você pega a água que vem desses meteoritos, se vieram dos meteoritos, né, que caíram na Terra, bom, você consegue fazer uma análise ali dos isótopos daqui, eu não vou entrar em detalhe, certo, todo mundo vai esquecer, mas você consegue perceber que sim, a água que tem aqui na Terra aparentemente veio desses meteoros que se formaram lá entre Marte e Júpiter, bem longe. Mas está surgindo uma outra teoria que é muito interessante, um pouco mais suave, é que, vamos lá, meteoros, Marte e Júpiter tem um cinturão, estamos aí, isso é muito antigo, é dos primórdios do sistema solar, né? O sistema solar começa com nuvens de hidrogênio e um pouco de poeira espalhado, isso vai se condensando graças à gravidade, já vamos falar de gravidade aqui, não é? Então, sei lá, isso começa a se adensar em coisas maiores, coisas menores, sei lá, as coisas se espatifam, quebram. Bom, em suma, tinha um cinturão lá com esses asteroides, mas também o que eles estão imaginando é que, vamos imaginar que esses primeiros asteroides tinham muito gelo, certo? A hora que, de repente, começa a dissipar o hidrogênio todo do sistema solar,
Adivinha o que acontece? A luz do Sol consegue atravessar com mais facilidade, esses asteroides começam a esquentar e a água sublima. Sublima é quando ela vira vapor imediatamente. Ela era gelo, virou vapor, não deu para virar líquido, não dava, não tem condição ali. Líquido, a água só é líquido em circunstâncias muito magníficas como essa que a gente vive aqui, certo? Uma temperatura um pouco mais amena, tal. Mas ela sublimou, virou vapor. Então esse cinturão, né, de asteroides, ele provavelmente virou, além de ter os asteroides ali, muito rico em vapor d'água, em água na forma de vapor. Eles começam a fazer, esses cientistas fizeram modelos matemáticos, computacionais, eles percebem que se esse vapor se formou, ele começa a ser atraído por gravidade para o centro do sistema solar, porque é uma molécula relativamente pesada. Não é? Então, o que acontece é que provavelmente esse vapor veio vindo e envolveu os planetas. Então, é como se esses planetas mais centrais, Marte, Terra, né, Vênus, etc., começassem a ser envolvidos numa garoa, numa chuva, né? Alguns planetas, essa água não tem como ficar, Mercúrio era muito quente, Vênus esquentou demais, Marte perdeu o campo magnético, a Terra aproveitou esse banho, né, esse vapor todo, e essa é a água que a gente tem aqui, uma água que está circulando há 4 bilhões e meio de anos, e que a gente está contaminando, e que a gente está simplesmente quebrando o ciclo hídrico, e que a gente está fazendo desse pequeno paraíso acidental, né, um completo desastre. Então eu acho isso bacana, né, eu acho isso legal, você conseguir entender, simular num computador, né, conseguir simular com clareza, conferir para ver se ele bate, se tem aderência ao que é observado. Cada novo instrumento, né, justamente amplia a nossa capacidade de conferir, não é? Isso que é o legal de ciências. Você tem um instrumento novo, aí você observa e fala, minha teoria estava errada, e aí você melhora a teoria, ao contrário de livro sagrado, seja um livro sagrado do Karl Marx ou de sei lá do que, do Novo ou Velho Testamento, que ninguém pode botar a mão. Não, o livro da ciência a gente vai sempre aprimorando. E já que eu falei em instrumentos aqui, eu vou dar um link para uma imagem simplesmente espetacular. Se eu não falar nada para vocês, parece... O que parece aquilo? Parece uma lente de câmera, porque você tem tudo escuro, né, tudo muito escuro, aí você tem um pontinho luminoso no meio e em volta parece ter um anel perfeitamente circular de luz, né, um anel circular. O que é aquilo? Um sistema, o que diabo que é? O que é esse ponto luminoso com um anel em volta? Na verdade, o ponto luminoso no centro é uma galáxia que não está tão longe assim, algumas centenas de milhões de anos-luz, né? Mas e essa coisa em volta é perfeitamente circular? Essa é uma confirmação bastante gritante, bastante linda, inclusive, da teoria de Einstein. O que acontece é que atrás dessa galáxia, imagina, com bilhões e bilhões de estrelas, muito mais longe, a bilhões de anos-luz, tem outra galáxia, está muito longe, certo? Ela está atrás dessa outra galáxia. O que acontece é que essa galáxia mais próxima da frente, ela tem tanta massa que ela distorce o espaço-tempo. Ela distorce o espaço-tempo, ela curva o espaço-tempo. Então, o espaço-tempo fica curvo, né? Então, agora, a luz que estava vindo lá da outra galáxia, a hora que ela vai se aproximando, o que acontece? O espaço-tempo curvou e ela acaba dando a volta, como se fosse uma lente, como se fosse uma lupa, né? Então, veja, essa luz que estava vindo lá de trás, a hora que ela passa perto dessa deformação, né, como se fosse um vale ali, provocado por essa galáxia, a luz dá a volta e quando a gente olha aqui de frente, passa a ilusão de ser um anel. Esse é um anel de Einstein, é chamado anel de Einstein, né? É a comprovação inegável de que realmente o espaço-tempo se deixa deformar pela gravidade. E você tem ali isso comprovado com esses novos instrumentos. Se eu não me engano, essa é uma imagem feita pelo Euclides, que é um novo instrumento para a gente mapear os céus, que obviamente não tem nada a ver com astrologia, não tem nada a ver com querubins, não tem nada. É simplesmente a confirmação de algo que você pode escrever no papel, né, que são as equações de Einstein, o cálculo tensorial, que eu sei que é bastante difícil, né, aliás, cálculo tensorial eu nunca passei nem perto, acho que não me lembro, né, mas eu acho isso em termos de visão e de entendimento e de nosso lugar no universo, eu acho isso mais bacana. E já que a gente está falando de milagres aqui, acho que eu vou encerrar com uma história curiosa, porque
Veja, o Darwin, que para mim é um dos acontecimentos mais espetaculares da história, né, da humanidade, né, um cara que descobriu um mecanismo bastante simples, bastante cego, bastante, aliás, inevitável, que é o mecanismo da evolução, que é um mecanismo que explica a riqueza inteira do universo sem a gente precisar inventar, sei lá, círculos e círculos de sei lá do quê, não é? Mas, pois bem, o que acontece é que Einstein imaginou essa história toda da evolução, né, mas sem saber muito de DNA. Né, sem saber que existia o DNA, ele não sabia o mecanismo, né, e hoje a gente consegue ver tanta coisa. Né, então, já que eu estou falando aqui de bases de dados científicas que estão sendo deletadas, por sorte uma ainda não foi, que é uma base científica, né, que está aberta para todo mundo, que tem o genoma de 650 mil pessoas no mundo inteiro, das mais diferentes origens. Os cientistas podem usar esse genoma para pesquisar o que eles quiserem. E tinha um cientista ali tentando entender a questão da fala, né? A gente fala, né? Será que o Neandertal falava? Será que os Denisovans falavam? Será que, sei lá, né, os nossos primos primatas também falavam? Em suma, será que a gente tem alguma coisa especial? Será que a nossa imagem e semelhança? O que acontece que, em princípio, a gente tem essa capacidade extraordinária de comunicação? E aí é interessante porque eles já tinham descoberto alguns genes ligados à questão da linguagem. Como é que você descobre isso? Né? Simplesmente porque quando esse gene dá errado, faz um estrago danado, esse gene está quebrado, são problemas cabeludos, não é? Mas aí eles pensam, bom, quem sabe esse gene aqui, IF, já esqueci, certo? Esse é o gene que, de repente, quando ele surge, ele favorece a questão da fala, porque quando ele é danificado, simplesmente é uma catástrofe. Mas eles perceberam que esse gene, em princípio, esse suspeito, né, ele também está presente nos Neandertal. Como é que a gente sabe? Porque a gente conseguiu mapear o genoma dos Neandertal através dos dentes. Veja só o que a ciência faz, não precisou de nenhum adivinho, cartas de tarô, nada, né, sei lá, mesa branca, mas em suma, peraí, não, esse não é unicamente nosso. E aí eles descobriram que tem um gene que também é ligado não só a uma questão cerebral, mas também a questão de coordenação dos músculos aqui que estão envolvidos na questão da vocalização, né? Porque, veja, gene nunca tem um papelzinho só, tá? É uma confusão, ele acumula funções, é o caos. Mas esse gene chama NOVA1, não quer até que é um nome bacana, NOVA1. Esse gene é presente em vários mamíferos e em vários pássaros, sobretudo espécies que vocalizam. Então, NOVA1. Então, tá bom, esse tem várias espécies, então, se tem várias espécies, não é nada tão singular assim. Mas eles descobriram que existe uma variante, né, num ponto específico do código genético, né, desse gene. Você tem uma variante em um aminoácido, que aí tem um nome complicado, que eu já esqueci, óbvio, que isso só os humanos têm. Então, eles conferiram 650 mil humanos, só 6 não tinham essa variação da NOVA1. Não é? Quando você vai ver os Neandertal, nenhum tem essa variação, Denisovas, nenhum tem essa variação, e eles pegaram, bom, será que isso tem a ver com a nossa capacidade maior de vocalização, de expressão vocal? Eles pegaram essa mesma variante e colocaram em ratos. Por quê? Para ver se o rato vai sair cantando, Luciano Pavarotti? Não, ratos também vocalizam, né? E eles entendem bastante bem, não o que eles querem dizer, mas como funciona a vocalização. É porque a fêmea está no cio, é para defesa, seja o que for. E eles perceberam que quando eles inseriram esse gene nos ratos, a capacidade deles de vocalização mudou. Então veja só que coisa interessante, não é? Esse gene NOVA1 com essa variante talvez tenha sido um acidente genético. Acidente genético, não precisou barro, não precisou argila, não precisou nem sei o que mais. Um acidente genético que aconteceu na África, que tornou a nossa espécie mais capaz de se comunicar, mais capaz de verbalizar, né? E que isso talvez tenha sido um dos pilares da linguagem. É lógico, a linguagem não se deve só a isso. Tudo no corpo humano, na natureza, na verdade, é multifaturado. É muito difícil ter uma coisa que tem uma causa só, né? Mas isso parece ter sido uma mutação fundamental. Então, veja, a gente está conseguindo, pela ciência, pelo compartilhamento de informações, né, pelo completo despojamento, né, pelo trabalho dedicado de um monte de gente que não fica bilionária por causa disso, né, a gente está conseguindo entender o que nos torna humanos.
o que nos torna capazes de comunicar. E o que torna, por exemplo, um Elon Musk e um Trump serem capazes de mentir descaradamente e fazer com que todo mundo acredite. Quem sabe está faltando ainda alguma mutação. E aqui eu vou relembrar, eu vou colocar, eu acho que eu até vou pedir licença para o André Dahmer. O André Dahmer é absolutamente genial, né? O Count Basie dos quadrinhos, uma capacidade de concisão simplesmente extraordinária. Eu vou pedir licença para ele para usar uma charge, uma charge que ele publicou hoje, que mostra um casal na cama, e o casal fala, nossa, a gente está sendo manipulado por fake news e manipulação da informação. E aí a companheira fala, é isso aí. Aí ele fala, será que um dia vão inventar uma vacina contra isso? E aí o quadrinho final, a companheira responde, muita gente vai ser contra. E é o que a gente está vendo agora, então não é simplesmente a questão de, oh meu Deus do céu, temos um déspota sentado no trono, a questão é que talvez a gente tenha descoberto da pior maneira como a natureza humana funciona, e a questão é que muita gente é contra o que a gente está justamente tentando preservar aqui, né, que é esse sonho do iluminismo, que é o sonho da ciência, que é o sonho sei lá o que, da diversidade, da liberdade, da alegria. Muita gente é contra, né, porque, não sei, quem sabe um dia alguém acha algum gene aí que é distribuído de uma maneira meio aleatória, 50% cara ou coroa. Então agradeço aqui ao André Dahmer. O André Dahmer tem sido muito certeiro nos seus diagnósticos, nas suas críticas. Eu morro de inveja de quem é capaz, né, de fazer algo tão tocante e tão certeiro e tão inspirador e tão perturbador com um simples traço, né? Eu abro aqui o meu coração e meu aparelho vocalizador todo santo dia e não chego aos pés. Parabéns para o André. Raríssimos e raríssimos. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.